Com a palavra, a nossa palestrante, Rosi Possebon. Nosso boa tarde a todos os irmãos, que estejamos na paz e no acolhimento dos benfeitores amigos desta casa. E nós queríamos iniciar exaltando a nossa gratidão ao Coronel Pedro Michelena, ex-presidente desta federativa, e ao qual, durante a sua gestão, a nossa federação iniciou então o seu primeiro Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. E com a visita do nosso querido médium Divaldo Pereira Franco, tivemos essa notícia de que neste horário o Coronel Pedro Michelena também exerce a atividade de palestra na espiritualidade. Então, a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho. E nós queríamos convidar a todos para assistirmos um breve vídeo e fazermos uma viagem. Cris. Nós vamos então, Denise, tu quer desligar para nós um pouquinho, acho que essa lâmpada aqui, as lâmpadas da frente, que fica melhor para assistirmos.
credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. São palavras de Jesus que nós encontramos no Evangelho de João. O Mestre estava nos ensinando o princípio da pluralidade das existências. E quando nós observamos esse imenso universo, Allan Kardec então nos inicia as reflexões no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresentando então ali uma escala didática dos mundos, da classificação de mundos que nós encontramos. E é importante, de antes de iniciarmos as nossas reflexões com relação ao estudo da tarde, nós buscarmos o objetivo da nossa vida aqui na Terra. Então, lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, nós encontramos as respostas dos benfeitores amigos, Allan Kardec, dizendo que Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Logo em seguida, na pergunta 183, ele nos diz que todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns sem fadiga e trabalhos conseguintemente sem méritos. Ou seja, não existe um limite traçado de encarnações para que nós possamos atingir a perfeição relativa que está destinado para todos nós. Alguns irão atingir essa perfeição relativa antes que outros, e nós temos o exemplo de Divaldo Pereira Franco, que aos 89 anos de idade está nessa trajetória, num trabalho, reverenciando todo um trabalho de divulgação da nossa doutrina e dos ensinamentos de Jesus. Nós vivemos em um mundo de expiação e provas, que é a categoria que está classificada à Terra. Fazemos parte de uma humanidade ainda muito presa aos prazeres materiais, com dificuldades em muitos momentos de percebermos os prazeres espirituais. Esse é o estágio que ainda nós nos encontramos. Nós trouxemos aqui um quadro comparativo da forma que nós muitas vezes entendemos, uma visão ainda parcial da nossa forma de compreensão de todas as questões, de todos os sofrimentos, de todas as misérias que nós encontramos na Terra. Então, essa visão parcial dos homens, em muitos momentos nós ouvimos que existem tantas maldades, tantas paixões, tantas violências, tantas enfermidades. E ao ponto, muitas vezes, de acharmos que bem triste coisa é a espécie humana que está na Terra. Muitos a favor da pena de morte, muitos a favor da eutanásia, enfim. Mas a espiritualidade que vê e percebe todo o conjunto que nos envolve, os espíritos benfeitores, dizem que a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo e acham que é maravilhosa a espécie humana. E aí Kardec então nos diz, lá no item 6, que foi o item que a Denise iniciou a nossa leitura do Evangelho: ora, se a população da Terra em face da população total desses mundos, ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Nos pergunta Allan Kardec. Então nós fizemos um julgamento equivocado, em decorrência de uma visão muito estreita que nós ainda mantemos
do conjunto que todos nós estamos inseridos. Ou seja, desse conjunto, dessa criação universal que nós estamos inseridos. O universo infinito, ele expande-se continuamente e nele há muitos mundos habitados. Então Deus sucessivamente continua criando os mundos e espíritos, e não somente a Terra é um mundo habitado, mas muitos outros mundos existem vida em abundância. Aqui na Terra habitam ainda espíritos que têm imensa dificuldades de compreender e aceitar e vivenciar as leis de Deus. Portanto, é uma pequena fração da humanidade que aqui se encontra. Então, nós não podemos julgar o todo de algo quando se conhece apenas uma pequena parte. E aqui é importante que nós possamos ampliar a nossa forma de entendimento e de compreensão, e é quando lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, os benfeitores espirituais nos falam do ponto de vista. E que ponto de vista é este que eles estão nos falando? Eles estão nos orientando de forma que nós possamos encarar a vida terrestre do ponto de vista da vida espiritual. Quando efetivamente nós passamos a entender que nós somos um espírito imortal e que a nossa estada aqui na Terra é uma estada temporária e não uma estada permanente, e de que tudo aquilo que nos sucede tem uma razão de ser, nós passamos a ampliar os nossos horizontes. Nós passamos a perceber as questões de uma forma mais ampla. Passamos a ter uma visão mais acurada, mais atenta de tudo aquilo que nos sucede e de tudo aquilo que nos envolve. E aí, seguindo ainda neste capítulo 5, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos fala do ponto de vista, nos itens 5 e 6, nos dizem que as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que suportamos com paciência. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito de seu amargor. E efetivamente é assim. Quando nós passamos a desenvolver esta compreensão, nós passamos a ter mais resignação, mais paciência, mais tolerância, mais compreensão com tudo aquilo que nos sucede nesta existência. Sabendo que é temporária e não definitiva o nosso estado. Importa nós fazermos uma análise das misérias humanas, em que a Terra é um mundo apropriado para expiações e provas de seus habitantes. Mesmo nestas condições de situações de provas e expiações, nós podemos perceber diversas questões. Embora sendo um mundo apropriado de expiações e provas, considerado pelos benfeitores como uma penitenciária em muitos momentos, nós gozamos de uma liberdade que nos permite escolher o nosso caminho e transformar o nosso mundo, melhorando-nos. É, pois, uma penitenciária em um regime aberto, em que nós temos essa liberdade de escolha.
E mesmo sendo um mundo considerado de provas e expiações, é um mundo cheio de belezas, a começar pelo nosso próprio corpo. Pela nossa possibilidade de visão, pela nossa possibilidade de audição. E se nós olharmos a beleza por toda parte, olhando acima de nós, abaixo de nós, ao nosso lado, Deus provê oportunidades de experiências, agradáveis algumas, desagradáveis outras, mas todas auxiliando ao nosso burilamento espiritual. A Terra, ela deve ser considerada por todos nós como uma escola, com professores e alunos, que somos todos nós no estágio que nós nos encontramos. E em qualquer lugar que nós estejamos, são ensejos de lições vividas na prática, fornecendo elementos para que nós possamos raciocinar. E a partir deste momento, nós adquirirmos condições de esclarecimento sobre tudo aquilo que nos ocorre e sobre a destinação do nosso planeta Terra. E é uma escola que nós necessitamos. Por sermos seres sociais, nós necessitamos uns dos outros. E os Espíritos nos dizem que não existe faculdades completas e que a lei de sociedade faz parte da lei divina, da lei natural. Então a Terra, por ser um mundo de contrastes, onde convivemos tanto quanto bem como mal, ela nos oferece um campo para novos raciocínios, para novas experiências, para novos aprendizados. E como uma penitenciária, uma escola, um hospital, ela vai, assim como nós, transformando-se em um mundo de paz. Os espíritos superiores, eles já viram o alvorecer que nós veremos um dia. E diante do desafio que nós nos encontramos, desafio do período de transição, que a Terra e que todos nós, espíritos encarnados neste planeta, nos encontramos, existem processos educativos que são desafios que nós precisamos vivenciar. E nós elencamos 3 desafios neste processo educativo: a família, o combate ao egoísmo e a necessidade de crescimento moral. Nós estamos presenciando uma geração viciosa, corrupta, se despedir. Nós estamos saindo da noite da corrupção, do poder avassalador, e estamos ao mesmo tempo presenciando uma nova geração fraterna, solidária entre nós. Isso é o prenúncio de um novo alvorecer. E nós queremos iniciar então um dos processos educativo, a evangelização da família. A família é um dos pilares fortalecedores diante dos conflitos na era de transição, em que estes conflitos atingirão de frente, em muitas situações, as organizações familiares e a educação dos nossos filhos. E Emmanuel,
lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 113, ele nos diz que cada homem possui, com a experiência, uma série de estações e uma relação de dias estruturados em preciso cálculo de probabilidade. Então, Emmanuel está nos dizendo que aqueles filhos, aqueles netos que hoje nós estamos recebendo no seio das nossas famílias, traçaram o seu planejamento reencarnatório, com uma série de estações, a infância, a adolescência, a idade adulta, a velhice, com uma relação de dias e de uma proposta muito bem estruturada, em precioso cálculo de probabilidade, porque tudo aquilo que nós planejamos na espiritualidade, ele é para o bem, ele é positivo, ele é para o crescimento. E o compromisso que a família, então, ao receber estes espíritos, tem para auxiliá-lo neste processo de cumprimento do seu planejamento reencarnatório. E estes espíritos que hoje adentram os seios das nossas famílias, eles vêm com propostas de desenvolvimento, de auxílio, de crescimento, para contribuir neste processo de transição planetária que nós nos encontramos. E aí Joana de Ângeles nos diz que criar-se condições apropriadas para o seu desenvolvimento intelecto-moral e espiritual é dever da geração moderna, de modo que venham a dispor dos recursos valiosos que o desempenho dos deveres para os quais renasceram. Então, os pais têm o dever de auxiliar este espírito para que ele possa desenvolver o seu processo intelecto-moral e espiritual. Porque as crianças que hoje nós recebemos, ela vem com este compromisso já, desperto na sua consciência, de desenvolver o intelecto-moral, mas também o espiritual. Conquanto seja o lar a escola por excelência, os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. E a Bezerra de Menezes, que nos traz esta mensagem, está lá no livro Sublime Sementeira. O segundo desafio que nós temos, combate ao egoísmo. E aí, lá no comentário da pergunta 917 do Livro dos Espíritos, nos dizem os benfeitores espirituais: louváveis esforços são empregados para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Não obstante, o verme roedor do egoísmo continue a ser a praga social. A humanidade, no processo de transição que nos encontramos, terá necessidade de aprender a ser solidário. Então, as dores, os sofrimentos, as vicissitudes e as tribulações estarão frequentes à nossa volta, para que nós possamos exercitar a solidariedade. Porque a finalidade educativa que o Espiritismo nos aponta perpassa o conhecimento, o sentimento e a ação. Então, é pensar, sentir e agir com vistas ao exercício pleno do amor. Maior ensinamento de Jesus, síntese de todo o objetivo evolutivo. É aprendermos a nos amarmos uns aos outros e a nos vermos efetivamente filhos de um mesmo Pai e a nos vermos como irmãos.
E o terceiro desafio, então, que nos é apresentado, a necessidade de crescimento moral. A humanidade tornada adulta tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações. E é no momento em que ela se encontra muito apertada na esfera material, em que transborda a vida intelectual, em que o sentimento da espiritualidade lhe desabrocha no seio. Então está lá no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. No capítulo 16, capítulo 17, item 5. Então são as palavras de Allan Kardec. E é exatamente o momento que nós estamos vivenciando. É a humanidade se sentindo apertada diante das tribulações, do sofrimento, e que não nos basta mais a vida da intelectualidade. Segundo os benfeitores espirituais, nós já atingimos um nível intelectual suficiente. É necessário agora avançarmos nas questões morais. E Emmanuel nos diz que abre as portas de tua alma a tudo que seja útil, nobre, belo e santificante, e de braços devotados ao serviço da Boa Nova, pela terra regenerada e feliz, sigamos com a vanguarda dos nossos benfeitores ao encontro do divino amanhã. Então são os nossos desafios nos dias de transição que nós nos encontramos aqui na Terra. E o combate às nossas imperfeições pelo desenvolvimento de virtudes indicará um período de crescimento de moral neste processo de transição planetária. E para concluirmos, queridos irmãos, as nossas breves reflexões, nós trazemos novamente Emmanuel, que está lá no livro Pão Nosso, no capítulo 133. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém, pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que ilumina a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. Este é o convite de trabalho a todos nós, o convite de efetivamente evangelizarmos o nosso espírito, de nos evangelizarmos para que juntos possamos crescer e levarmos a todos os nossos irmãos que estão conosco nessa caminhada terrena. E que Jesus, queridos irmãos, então possa ser o nosso condutor e que possamos nós seguirmos com Jesus e que Ele esteja no leme das nossas vidas. Que Jesus nos ampare e nos abençoe hoje e sempre.